Começamos um novo ano, né? E no começo do ano, muita gente diz: agora eu vou para academia, vou parar de ingerir aqueles alimentos que não me fazem bem, controlar o consumo de bebida alcoólica, vou deixar de ser relaxado e vou mudar. Vou mudar. Aí daí começa, mas daqui a pouco lá tá tudo de novo naquela vida. Então, como planejar um ano de atividade física aliada a uma nova rotina alimentar? Quem vai dar essas dicas pra gente é a nutricionista clínica e esportiva Cristiane Leite, que está aqui com a gente. Bom dia, Cris. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. É sempre um prazer estar aqui e falar para a sua audiência. Adorei a tua introdução, Jorge, porque é sempre essa fala, né? Novo ano, vida nova. Daí pergunta para mim, seria algo assim que você já passou por isso? Frequentemente, né? Quem nunca diz assim, agora eu vou, agora vai, e não vai? Mas eu acho o máximo essa atmosfera do início do ano, sabe, Jorge? Porque você realmente traz um fôlego novo. E aí o que a gente tem que fazer é deixar essa chama viva para perdurar o ano todo. Esse que é o grande desafio, né, das pessoas que não são acostumadas à prática, frequência da atividade física ou de uma alimentação mais saudável, que é a frequência disso, né? Então, como iniciar um planejamento físico e nutricional? Jorge, recentemente eu li algo na internet, né? As informações da internet, que dizia assim, que a grande maioria das metas que nós traçamos início do ano, elas se perdem logo no mês de fevereiro. Porque aí você entra... sai das férias, né? Do mundo mágico das férias, volta para a rotina e aí você se perde na tua rotina habitual. Então, para você ter realmente essa mudança de enfoque, trazer atitudes novas para um ano novo, é necessário propósito. Nada na vida é feito sem propósito, né? Se você pensa em comprar uma casa, se você pensa em comprar um carro, começar um curso novo, uma graduação, fazer uma grande viagem, enfim, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E pensando na qualidade da sua saúde, cuidar da sua saúde, tem que existir um propósito. Então, hoje a gente tem aí um quadro muito grande, mundial, de sobrepeso, obesidade, as doenças chamadas metabólicas, né, as degenerativas não transmissíveis, que são diabetes, doença do fígado, hipertensão, as doenças autoimunes, muito relacionadas também com a carga de estresse que a atualidade traz a todos nós, são doenças que vão estar aí, presentes na nossa vida sempre, porque elas são não transmissíveis e elas não têm cura. Elas têm controle, mas esse controle só vem com a boa qualidade de vida do indivíduo. Então, cuidar da saúde. Esse é o propósito. Quando eu recebo um paciente no meu consultório e ele tem propósito pelo qual ele me buscou, é muito claro que aquele tratamento ele vai dar certo. Agora, quando eu recebo o paciente que ele não tem muito claro qual é o propósito, por que realmente o que ele quer, com essa mudança de hábito, eu já percebo que é um paciente que com o tempo ele vai abandonar ou ele não vai seguir todo o tratamento. Então, primeiro ponto, propósito. Ouvinte, qual é o seu propósito para 2024 em relação à sua saúde? Primeiro ponto, Jorge. Mas o que leva as pessoas a buscar a prática da atividade física? É a saúde, é a estética? O que mais atrai, o que mais motiva as pessoas a sair de uma rotina para buscar uma outra nesse sentido? Eu acredito que por muito tempo foi a estética.
mas que essa configuração de o porquê eu fazer exercício físico vem mudando, graças a Deus, assim, e graças às informações positivas que os profissionais levam, né, em relação ao porquê praticar exercício físico. Então, hoje eu percebo uma mudança muito grande no público. E aí, exercício físico, Jorge, pode ser qualquer coisa que te leve ao movimento, desde uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, uma aula de dança, ou estar dentro de uma academia de musculação ou de crossfit, futebol. Então, tudo aquilo que você faz, movimentação com frequência, é exercício físico, especialmente quando é orientado, porque aí sim é um exercício físico, não só uma atividade física, né? Que são duas coisas distintas. Mas eu acredito que atualmente vem mudando muito esse quadro do porquê as pessoas buscarem. O corpo humano, ele é feito para movimento. Nós somos todos feitos de articulação, nós nos movimentamos. Então, nós precisamos do nosso corpo sempre ativo. Então, essa ideia de corpo ativo, de metabolismo funcionante, especialmente para a longevidade, é o que encabeça hoje o motivo pelo qual as pessoas buscam. Obviamente que a estética também ela vem, o bônus, né? Com certeza. Hoje a probabilidade de a gente viver mais é maior. E uma das grandes preocupações para quem para e pensa na velhice é justamente essa, né? Como eu vou chegar lá nos 80, 85, 90, 95 anos, né? A grande preocupação é física e mentalmente, né? Como é que a gente vai chegar lá? E isso se acompanha, né? Se eu fisicamente estou bem, mentalmente eu estou, e se eu mentalmente estou bem, fisicamente eu busco, acima de tudo, né? Aquela máxima, mente sã, corpo são, é uma frase perfeita. Que é para a vida toda. Que é para a vida toda. E aí, quando você me traz a questão da longevidade, Jorge, de fato, né, nós estamos envelhecendo e seremos uma população de mais pessoas idosas. E nós queremos uma população idosa saudável, o mais saudável possível, com menos doenças possível, né? Com mais independência. Não só ser aquele idoso que é acamado, ou que tem dificuldade de locomoção, que não consegue andar direito, ou que a família precisa trocar até uma fralda, ajudar a levar ao banheiro para fazer as necessidades básicas. Nós ser um idoso independente, acima de tudo, né? Isso é maravilhoso. E aí, a musculação é, sem dúvida nenhuma, a base. E aí, quando eu falo musculação, Jorge, muitas vezes as pessoas se assustam, porque elas acabam assemelhando a musculação com aqueles corpos muito musculosos, né? Com a hipertrofia muscular. E, na verdade, a musculação, a função básica dela é manter a força muscular do indivíduo que pratica a musculação. Então, se eu pensar em um idoso com mais massa magra, mais massa muscular, eu estou pensando no idoso que terá menos fratura óssea, que terá mais independência dos familiares de forma geral. É aquele idoso que vai conseguir levantar, sentar sem ajuda, que não vai correr risco de tropeçar e cair. Então, realmente você criar, eu digo que a musculação é um banco de saúde que você vai poupando para na velhice usar, né? E é claro que qualquer outro esporte que tenha um cunho mais aeróbico, né? Bicicleta, dança, caminhada, corrida, vem junto. Então, eu digo que a musculação precisa ser base. Uhum. Futebol, por exemplo, antigamente os profissionais, os jogadores profissionais não praticavam musculação. Hoje todo time de futebol tem uma academia. Exatamente. Agora, é possível começar na terceira idade ou depois, o idoso, ele pode começar aí uma rotina nova? Quem nunca fez atividade física, já passou dos 60, por exemplo, ou chegou nos 60, né? Mas até então não tinha uma rotina de atividade física ou de academia, seja lá do que for. Isso. É possível começar ali? Sim, tem idade para começar, não? Uhum.
Não tem idade. O que é necessário, Jorge, é uma orientação profissional. Então, se eu nunca pratiquei aquele determinado exercício, eu preciso de uma orientação específica. Eu preciso entender se o meu corpo está apto para aquele exercício físico, para aquela rotina, e buscar orientação. Então, nunca tente fazer por conta própria, por exemplo, musculação ou algum exercício físico que vai exigir mais de você, se você nunca fez. Você precisa de um profissional de educação física, você precisa realmente dessa orientação. Além da bateria médica também, né, para saber como está a saúde cardíaca, como você está apto para praticar aquele exercício físico. E cada um no seu limite, né? Exatamente. Muito bem colocado, cada um no Jorge. seu limite. Tem gente que corre, tem gente que só anda. Exato. Mas cada um no seu limite, né? Da forma que dá. E aí, início do ano é interessante porque, assim, as pessoas colocam aquelas metas, muitas vezes eu chamo até, assim, metas absurdas, né? E, assim, quanto mais alto é a meta, maior é a frustração. Porque talvez você nunca fez nada. Passou o ano todo sedentário. De repente, você quer fazer musculação, você quer fazer crossfit, entra numa aula de um grupo de corrida, começa a fazer caminhada. Espera aí, o teu corpo vai responder. Isso é muito comum próximo ao verão. Né? Muito. O verão vai chegar, o cidadão vai ter que tirar a camisa, tal, não quer mostrar aquele físico debilitado. Então, corre lá e tenta resolver tudo em um mês. Só que o corpo humano ele não responde assim, Exato. né, Jorge? Então, é preciso a frequência, a periodicidade para criar o hábito e, a partir da criação do hábito, a rotina ser estabelecida, né? Então, ir com calma é importante. Fazer aquilo que você consegue fazer e não pensando que você vai fazer tanta coisa de uma vez só e vai ter retorno, que normalmente esse retorno não é positivo, é negativo. Vai ser respondido com processo inflamatório no corpo, dor articular, né? Às vezes uma canelite, que é aquela dor aqui realmente nos ossos ali que formam a canela, né? Canelite. Sim. Porque você não está acostumado a fazer nada. Muitas vezes até um risco cardíaco, dependendo da frequência com que você pratica aquele exercício físico. Então, voltando no início, o propósito precisa estar alinhado à sua realidade, aquilo que você realmente consegue fazer. Então, o propósito inicial deve ser a saúde e a estética é uma consequência depois de todo o trabalho que essa atividade vai gerar no corpo de cada um. E cada um reage de um jeito, né? Exato. Tem pessoas que conseguem resultados mais rapidamente, outras mais lentamente. Isso, E aí o objetivo, o objetivo sempre tem que ser pela saúde. Eu sempre tenho que primar pela minha saúde, pelo meu bem-estar, o bem-estar do meu corpo. E aí, de fato, se você vai melhorar a sua estética, vai melhorar a forma física, de fato, vai ser um resultado disso tudo. Uma né? consequência. Uma consequência. Cris? Mas na prática, Jorge, para vocês que estão nos ouvindo. Então, primeiro, escreva, literalmente. Pegue uma agenda, pegue um caderno, ou faça anotações ali no seu celular, né, na aba de anotações. Qual é o seu propósito, pensando em você? Eu não estou falando do teu propósito profissional, nem o teu propósito familiar, nem o teu propósito... Eu estou dizendo para a tua saúde. Então, o que você pensa? Você precisa emagrecer? Você precisa cuidar do teu corpo em relação ao emagrecimento? Ou você é magrinho, é magricelinho, precisa melhorar a tua condição física, ganhar mais massa muscular? Você precisa cuidar do seu intestino? Ou você tem ali deficiências nutricionais que você precisa corrigir? Refluxo, talvez, né? Alguma questão ali estomacal, digestiva. Qual é o seu objetivo? Escreva. Dentro desse objetivo, eu preciso estabelecer uma rotina alimentar e uma rotina de exercício físico. É o básico. Tudo que vem depois disso é bônus. Mas se você não faz o básico bem feito, não vai adiantar nada. Como eu digo assim, Jorge, às vezes eu recebo o paciente no consultório, ele tem um péssimo padrão alimentar. Não come legumes, não come frutas, não tem... É um excesso de ultraprocessados. A maioria é assim, né, Cris? Mas ele quer uma suplementação.
Ele quer vitaminas, ele quer minerais. Mas ele quer o remedinho milagroso. Milagroso, ele quer a cápsula. E não é que eu não possa prescrever para aquele paciente, porque eu sei que ele está em deficiência, especialmente se eu tenho exames nas mãos. Normalmente tem alguma deficiência, né? Mas assim, ele não fez o básico. Então, vamos trabalhar o básico. Alimentação 2024, você que quer melhorar a tua alimentação, comece pelo padrão alimentar. Melhore o teu padrão alimentar. Não precisa retirar glúten, não precisa retirar lactose, se você não tem problemas maiores, né, com alimentos com essas substâncias, mas comece melhorando o padrão. Traga para o teu dia a dia mais frutas, aumente a ingestão de água, as pessoas têm uma deficiência absurda de hidratação. Traga para a sua alimentação legumes, folhosos, mas é todos os dias, Jorge. Tem pessoas que acham que comer um pratão de salada no final de semana vai garantir a semana toda. Não vai. Há coisas que precisam ser diárias, né? Melhore a qualidade da carne que você come. Se você come excesso de carne com gordura aparente, às vezes muita costela, suína, bovina, né, um excesso de carne gordurosa, traga carnes mais magras, né? Você já chega no mercado ou no açougue, você já consegue observar carnes que têm mais gordura, porque tem mais partezinhas brancas, que são as gorduras, e carnes mais vermelhinhas, ou, por exemplo, no caso do frango, né, algumas partes, como o peito do frango, tem bem menos gordura, né? Aí tem gente que diz assim, é muito seco. Mas o que eu posso fazer? Eu posso melhorar na hora da cocção, na hora do preparo, para aquele frango não fique tão seco. Mas é indiscutivelmente a parte que tem menos gordura e vai fazer menos mal, né? Então, começar a melhorar o padrão. Se eu tenho o costume de tomar um iogurte que vem com sabor de morango, pêssego, enfim, que está cheio ali de açúcar, eu posso trocar por um iogurte natural, eu já tenho melhora do meu padrão, com essas pequenas trocas, que são trocas fundamentais. E o consumo de grãos é saudável? É indicado? É indicado, né, de população de forma geral, arroz, feijão, né, a base do alimento do brasileiro, muito indicado. Tem ali a junção do arroz e feijão, tem uma boa composição de proteínas vegetais. Tantos outros, né, as raízes, as batatas, a batata inglesa, a batata doce, que é muito comum aqui em Blumenau, né, tá no hábito do blumenauense, a batata doce, aipim. São alimentos saudáveis que podem compor um padrão alimentar saudável. Eu gosto sempre de relembrar que padrão alimentar significa a frequência com que você consome determinados alimentos. Então, se você tem um consumo maior de alimentos ultraprocessados, com farinha refinada, excesso de sódio, excesso de açúcar, baixa ingestão de frutas, legumes, você tem um mau padrão alimentar. Eu tenho que mudar esse padrão. É o primeiro ponto. Cereais, frutas, legumes, carnes magras, laticínios para quem consome também mais magros, né? Iogurte natural, o leite. Se você precisa fazer um controle calórico, normalmente vai para o leite semidesnatado. Mas é claro, né? Isso tem a ver com o contexto também alimentar da pessoa, né, Jorge? Diminuir excesso de ultraprocessados, doces, refinados, salgadinhos chips. Um exemplo que é muito claro. Se você tem costume de comprar pipoca de micro-ondas, aquela que o saquinho vai para o micro-ondas para estourar, e você troca pela pipoca, o milho tradicional, você já melhorou a qualidade daquele alimento. É o mesmo alimento, mas você melhorou. Outro exemplo. Então quer dizer que o milho tradicional na panela é mais saudável do que o de micro-ondas. Exato, porque o de micro-ondas eu tenho um monte de conservantes. Que micro-ondas é mais cômodo, né? Aperta o botãozinho lá, fica pronto. Mas eu tenho um monte de conservantes naquele alimento, eu tenho um monte de substâncias para realçar o sabor, eu tenho glutamato monossódico, que também está presente naquele sachêzinho do miojo. Glutamato monossódico é considerado pela Organização Mundial da Saúde como cancerígeno.
Olha, então os cuidados que a gente tem que ter para não consumir em excesso, principalmente. Exato, Né? Os embutidos também, mortadela, peito de frango, peito de peru embutido, salsichas, bacon, diminuir o consumo ou até eliminar da alimentação, porque eles também têm ali os conservadores, os nitritos, que são conservadores de alimentos, que vão manter aquele alimento apto ao consumo, que não vai estragar muito rápido. Só que faz mal ao nosso organismo. Também os nitritos presentes ali nos embutidos estão encabeçados como substâncias cancerígenas. Bom, uma coisa que todo mundo tem é desculpa. O que não falta é desculpa, ou para o hábito alimentar, porque é muita tarefa, não consegue colocar a alimentação em dia, então, ao invés de fazer 3, 4, 5 alimentações por dia, faz uma só, ou 2, né? E aí, o que pode, o que dá, né? Nesse sentido. E para atividade física, então, nem se fala, nunca dá tempo, né? Nunca sobra tempo, não dá, é muito longe, é muito caro, e por aí vai. Não tenho tempo. E por aí vai. Então, a pergunta que eu te faço, Cristiane Leite, que é nutricionista clínica e esportiva e tem uma experiência vasta, como encaixar as atividades físicas, a mudança de alimentação na minha rotina, para que isso seja feito de uma forma atraente e frequente, para que eu não desista amanhã. Isso. Ou para que eu não encontre um motivo para desistir amanhã, né? Jorge, você precisa trabalhar com a sua realidade. Então, as pessoas colocam metas muito fora da realidade delas, da rotina, isso acaba frustrando. Já começa o erro por aí. Já começa por aí. Então, você tem que pensar o seguinte: se eu quero fazer uma atividade física, qual horário do dia ou o que eu vou precisar deixar de fazer no meu dia para eu conseguir fazer pelo menos 40 minutos, 1 hora? Olha só, eu sei que não é fácil, imagina, né? Nosso dia é corrido. Mas muitas vezes as pessoas ficam 1 até 2 horas nas telas, seja televisão, seja celular. Ali você se distrai, né? Então, primeiro, priorize. Qual é a sua prioridade? Então, se eu decidir fazer uma atividade física, eu tenho que determinar qual horário do dia eu vou conseguir fazer. Não pode fugir muito da rotina, porque senão você vai fazer 1, 2, 3 semanas, depois não vai fazer mais. O horário. Quantas vezes na semana eu consigo me dedicar? A Organização Mundial da Saúde nos traz dados de que eu preciso me movimentar pelo menos de 150 a 300 minutos por semana. Então, olha só, não é difícil eu conseguir fazer pelo menos 40 minutos de exercício físico no dia. Agora, se eu decido fazer em um local longe da minha casa ou longe do meu trabalho, que foge aos meus trajetos rotineiros, vai ser mais difícil, não vai, Jorge? Então, primeira coisa, você precisa buscar um ambiente que seja próximo ou da sua casa ou do seu trabalho. Dá para fazer até em casa, né? Hoje tem muitos aplicativos, dicas na internet de como você pode fazer atividade física em casa, né? Substituindo muitas vezes aparelhos que tem em academias por móveis e adaptando, né? Ou se adaptando à estrutura que você tem em casa, né? Eu digo assim, Jorge, nada substitui um ambiente condicionado àquilo. Mas já é um início, digamos assim, uma motivação. Depois isso vai te levar automaticamente. E aí, se você buscar um profissional que te oriente, até de forma online, de forma remota... Que também tem hoje em dia. Hoje em dia, né, a grande maioria dos profissionais, inclusive de educação física, hoje, ali, após o período de pandemia, os nutricionistas também, eu tenho grande parte do meu público de consultas online, de acompanhamento online por todo o mundo, inclusive, não só Brasil. Então, você consegue ter esse acompanhamento. E é começar. Começar como você consegue. Não é exatamente como eu quero, mas como eu consigo.
Então, exercício físico, fazer próximo da sua casa ou do seu trabalho, para não sair muito da sua rotina. Estabelecer o dia da semana e quanto tempo você pode ficar ali. Não planeje metas muito fora da tua realidade, porque senão você vai se frustrar e a frustração te distancia do teu objetivo. Em relação à alimentação, comece pela tua lista do mercado, do supermercado, sua lista de compras. Então, adicione alimentos mais saudáveis, com mais qualidade. Então, eu começo a diminuir a quantidade de bolacha creme cracker, de bolacha recheada, de docinhos, de salgadinhos. Eu começo a adicionar mais frutas, eu começo a adicionar lácteos ou laticínios mais saudáveis. Então, de repente, um creme de ricota, um queijo cottage, um iogurte natural, que é coringa. Eu começo a trazer proteínas mais magras, né? Carnes com menos teor de gordura. Então, por exemplo, peito de frango, um atum, uma carne bovina mais magra. Por mais que não seja do seu hábito, mas se eu tenho em casa, eu vou começar a mudar. E se eu tenho em casa, se eu tenho meu armário cheio de doce, de bolacha, que é só abrir e comer, é o que eu vou comer. Né? Frutas, tenham sempre frutas. Então, eu sempre oriento meu paciente, frutas você tem que comprar semanalmente. Os alimentos não perecíveis, os grãos, arroz, feijão, você consegue comprar mensal. Né? Agora, frutas e legumes, se programe para comprar semanalmente, porque sempre você vai ter fresquinho. Agora, no verão, às vezes banana, mamão, começa a amadurecer muito rápido, já corta tudo, coloca no freezer, deixa congelado. Ótimo para você fazer, por exemplo, uma vitamina de frutas. Geladinho, a fruta não foi para o lixo, não estragou e você utilizou a fruta de forma correta. É isso aí. Cristiane Leite, nutricionista clínica e esportiva, como as pessoas conseguem conversar com você, trocar ideias, buscar mais informações, Cris? Jorge, a todos que quiserem me buscar como profissional para te acompanhar, né, a cuidar da sua saúde através da nutrição, podem entrar em contato comigo através do @CrisLeiteNutricionista. Lá também tem o canal para o WhatsApp para falar comigo. Será um prazer. E com certeza as metas reais para um 2024 melhor, com mais saúde, com mais qualidade, elas com certeza vão perdurar para todo ano e para toda a vida. Depende muito daquilo que você quer para você, do profissional que você busca também para te acompanhar nessa caminhada, que é de primordial importância. Obrigado pela sua participação. Um ótimo 2024, saudável, com muitas atividades físicas. Para todos nós, muito obrigada. Cristiane Leite, nutricionista clínica e esportiva, conversou com a gente.